Tá para acontecer um negócio impressionante no Brasil. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes arquivou o inquérito da ABIN paralela no STF. O que que isso significa? Olha, se ele arquivou o inquérito da ABIN paralela no STF, Ramagem pode ser candidato a deputado federal. Se bobear, até o Eduardo Bolsonaro já pode se candidatar lá dos Estados Unidos mesmo. Mas não, parece que não. Parece que eles não condenaram ele, eles continuaram condenados. Apesar disso, não. Eu vou dizer para vocês que o negócio é muito mais grave do que vocês pensam. Eu tenho uma suspeita, viu, gente? Porque aqui a gente não a gente trabalha com hipótese. Que o Moraes, ao arquivar a BIM paralela, esse inquérito da BIM paralela, talvez ele esteja querendo apagar provas, né? Apagar rastros do que talvez seria a BIM paralela, que talvez seria ligada ao próprio Alexandre de Moraes. E aí eu falo daquele pessoal que a Polícia Federal detectou, né, quando pegou os telefones de Daniel Vorcaro, que é aquilo, entre aspas, que eles chamam de a turma e os meninos. Essa estrutura complexa de espionagem que era bancada pelo Banco Master pode ser que esteja ligado aos interesses. E pode ter sido o que operou durante todo esse tempo, mas, para mudança de foco, deve ter desviado isso para, né, dizer que era o pessoal do Bolsonaro que estava fazendo. Bem, essa é a linha de investigação da CCI, Comissão de Cidadã de Inquérito, e nós vamos aprofundar nisso. Ramagem, prepara para se candidatar. Estamos apenas investigando. Vamos lá? Vamos primeiro ouvir a notícia que estourou ontem, que foi bomba, né? Oh, mas como assim arquivou? Então todo o inquérito da trama golpista foi comprometido? Tem que anular tudo? Lógico. Vamos ver. Aqui tem umas desculpas que eles vão dizer. Olha o contorcionismo da Globo para justificar isso. Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mandou arquivar aquela investigação sobre a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro e do ex-deputado cassado Alexandre Ramagem, no caso conhecido como a BIM Paralela. O Felipe Matoso volta com essas informações para a gente, vai explicar direitinho qual que é a decisão do ministro Alexandre de Moraes, mas ele não tem nada, não afeta em nada o julgamento anterior da tentativa de golpe, né? É um outro inquérito, uma outra investigação. Isso mesmo, Mônica. Bom dia, mais uma vez para você. Bom dia também para todo mundo que está com a gente aqui na Globo News. Não quer dizer que Alexandre de Moraes tenha inocentado o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-diretor-geral da ABIN, Alexandre Ramagem. Ele que, inclusive, foi embora para os Estados Unidos em meio àquele processo no Supremo Tribunal Federal, pelo qual ele... Claro que compromete, claro. Agora estão dando uma de Zé Mané, dizendo que não interfere. Vocês vão ver que está tudo ligado. Mas aí, né, o Alexandre de Moraes quer se livrar desse inquérito. Por quê? Por quê? Bolsonaro e tantas outras pessoas foram condenadas por envolvimento numa tentativa de golpe de Estado. Em linhas gerais, a conclusão a qual chegou o ministro Alexandre de Moraes, Mônica, é que os fatos investigados, nesse caso chamado ABIN Paralela, já foram analisados e levados em consideração para a condenação deles no processo da trama golpista. A ABIN é a Agência Brasileira de Inteligência e as investigações da Polícia Federal demonstraram que no governo de Jair Bolsonaro o órgão foi utilizado para poder espionar, para poder fazer ele levantar informações sobre pessoas, por exemplo, consideradas desafetos do então governo Bolsonaro. Quais são as provas que levam a isso? Material. Cadê os integrantes? Cadê a substância desse inquérito? Bem, o inquérito foi arquivado. Por quê? Porque não tem provas sobre isso. Entende? Então, não houve ali, por parte do ministro, uma decisão inocentando Bolsonaro e Ramagem. Ele simplesmente arquivou por entender que eles já foram julgados e condenados no processo da trama golpista e que as informações foram levadas em conta. O ministro escreveu, por exemplo, na decisão, o resultado do encadeamento de condutas delituosas. Se as informações foram levadas em contas, é porque existe prova material. Então, para que arquivar? Para que arquivar se levaram em conta? Se levou em conta, então o processo da BIM paralela tem ligação com a trama golpista. Nesse caso, o julgamento do Bolsonaro está atrelado a esse inquérito da BIM paralela. Se não tem inquérito da BIM paralela, se não tem indícios ali que comprovam nada, então comprometeu todo o julgamento da trama golpista. Vocês estão entendendo? Vai vendo.
resultou no monitoramento de diversos indivíduos, em grande parte desassociados de qualquer resquício de vinculação institucional, demonstrando assim a potencial apropriação indevida da ABIN. As investigações apontaram a existência de uma organização criminosa que monitorava adversários políticos, inclusive com a estratégia de atentar contra o Poder Judiciário, desacreditando a Justiça Eleitoral, o resultado das eleições de 2022 e a própria democracia. Desenvolveu-se uma operação no âmbito da ABIN, denominada de ABIN Paralela, para contribuir com a implementação de um projeto golpista e com fins antidemocráticos. E aí escreveu ainda o ministro na decisão. A Polícia Federal apontou a prática de condutas ilícitas, dentre as quais os crimes de organização criminosa, invasão de dispositivo informático, interceptação telefônica clandestina, violação de sigilo por uso indevido de acesso restrito, embaraçamento de investigação, corrupção passiva e prevaricação. E aí, o ministro, então, sintetiza o entendimento. Em relação às imputações formuladas contra Jair Bolsonaro e Alexandre Ramagem, verifica-se que os fatos objeto desta petição foram devidamente analisados nos autos da ação penal 2668, que resultou na condenação dos réus. Ação penal que foi aberta para investigar a tentativa de golpe de Estado. E aí concluiu, portanto, Alexandre de Moraes. Diante desse fato, uma vez que os elementos de prova foram utilizados para o juízo condenatório na ação penal, é o caso de arquivamento da investigação em relação a Jair Bolsonaro e Alexandre Ramagem. Então, importante explicar isso. Não houve ali uma decisão do ministro que inocentou Bolsonaro e Ramagem. Ele considerou que, como as investigações relacionadas a essa chamada ABIN paralela, ou seja, uma ação indevida, utilizando ali a estrutura da ABIN, como isso já foi julgado no caso da ação penal da tentativa de golpe de Estado, arquivou-se essa investigação. Agora, presta atenção. Vamos analisar isso aí. Claro, se ele está extinguindo esse inquérito, arquivando, não mexa nisso. Por quê? Mas cadê as provas? Cadê as provas? Se isso foi o fundamento para julgar o Bolsonaro como trama golpista, foi o fundamento para prender o Ramagem, para pedir prisão do Ramagem, né? É claro que isso aí é importantíssimo. Mas por que o Moraes está arquivando isso? Bem, vamos entender o que a Polícia Federal descobriu recentemente. Você já ouviu falar aquele negócio da A Turma? A Turma, vamos lá. A Turma refere-se a um grupo de mensagens e estruturas operacional clandestina a serviço do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, investigado pela Polícia Federal, PF, na Operação Compliance Zero. O grupo atuava como uma milícia privada para monitoramento, coerção, ameaças e produção de dossiês contra adversários. Lógico. Isso é uma BIM paralela. E essa BIM paralela estava operando dentro do Banco Master, ou seja, bancado pelo Banco Master. E o Banco Master era uma estrutura de caixa, de financeiro, que sustentava essa estrutura de poder que está aí dominando. Né? Essa é a linha de investigação que nós estamos colocando para vocês. Aí tem, por exemplo, os principais identificados pela PF como integrantes e articuladores incluem o Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, o sicário, identificado como operador central e coordenador operacional do grupo, responsável por mobilizar equipes, levantar dados em sistemas restritos e intimar alvos. Ou seja, ele era uma pessoa ligada direto ao Vorcaro, né, que dava vazão para esse grupo, né? É como se ele era o gerente desse grupo, mas o gerente que operava financeiramente, entendeu? Por quê? Porque o Vorcaro era o homem que fazia com que o dinheiro vazasse para essa turma. Então essa estrutura era bancada pelo Vorcaro, ou seja, era bancado pelo Banco Master, mas o Banco Master estava ali para bancar um sistema de poder que está na mão dessa turma que está aí. Então a gente entende que essa turma seria a BIM paralela, hein? Então, outro, Henrique Moura Vorcaro, o pai de Daniel Vorcaro, apontado como um dos articuladores e coordenadores dos núcleos operacionais do grupo. Agentes de segurança pública e policiais. O grupo contava com uma expertise de agentes para levantamentos clandestinos. Entre os identificados estão os policiais federais aposentados Marilson Roseno da Silva e Sebastião Moreira Júnior, além do agente Anderson Vander da Silva Lima e da delegada Valéria Vieira Pereira da Silva. Então, 1, 2, 3, 4,
4 agentes ligados, entendeu? Todos policiais a esse esquema. O Fabiano Campos Zettel, cunhado de Vorcaro, apontado nas indicações como operador financeiro ligado ao esquema. Ou seja, o banco financiava essas operações. Entendeu? Ah, mas isso aí era para perseguir pessoal que atacava o banco. Que banco? Banco nada. Isso era usado, essa estrutura era financiada para bancar essa estrutura de poder. E essa turma que foi para cima do governo Bolsonaro. Essa é a leitura que nós estamos tendo aqui nessa linha de investigação da Comissão Cidadã de Inquérito. Então, as investigações apontaram que a turma foi responsável por planejar e executar ações violentas, ameaças a jornalistas e invasões digitais sob as ordens diretas de Daniel Vorcaro. E tem também os meninos, não é só a turma, né? Tem também os meninos. Os meninos eram o braço tecnológico e cibercriminoso clandestino da organização de Daniel Vorcaro, desmantelado pela Polícia Federal na Operação Compliance Zero. Sob a liderança do empresário David Henrique Alves, o núcleo recrutava universitários e especialistas em tecnologia para atuar como uma milícia digital. A atuação deste grupo focava em espionagem de Estado, intimidação virtual e blindagem estratégica, operando através das seguintes frentes: invasão a agências de inteligência. Olha só, invasão a agências de inteligência. Quem que é a BIM paralela? Responde aí. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o grupo invadiu de forma ilegal sistemas e obteve dados sigilosos do Ministério Público Federal, da própria Polícia Federal e até de agências internacionais como a Interpol e o FBI. O objetivo central era espionar as investigações e descobrir antecipadamente o que as autoridades sabiam sobre o esquema de Vorcaro, ou sobre o esquema de poder que estava por trás de Vorcaro. Essa é a BIM paralela que estava sendo desmontada, que está sendo desmontada pela Polícia Federal. E é isso que talvez o Alexandre de Moraes queira, entendeu? Olha, algumas provas. É uma suspeita, viu, gente? É uma linha de investigação. Então, o que esses meninos faziam? Ataques cibernéticos e derrubada de perfis. Olha só, era todo esse esquema que o governo americano está batendo de frente com o Brasil. Essas tarifas que nós estamos tendo é por causa desse esquema, dessa BIM paralela que foi criada dentro do Banco Master para operar essas coisas todas. Censura, perseguição, espionagem, entendeu? Então, os meninos rastreavam, monitoravam e derrubavam contas e redes sociais de jornalistas, concorrentes e qualquer usuário que manifestasse opiniões contrárias aos interesses de Daniel Vorcaro ou que fizesse críticas públicas ao Banco Master, ou a estrutura de poder que estava aí bancado, que o Banco Master estava bancando, entendeu? Então, o que eles faziam? Eles perseguiam os opositores. Quem são os opositores desse grupo financeiro que está operando esse sistema de poder? Os bolsonaristas, entendeu? Então, apoio na fuga e ocultação de provas. Monitoramento telefônico ilegal. O grupo realizava interceptações telemáticas e invasões de aparelhos celulares de alvos e de interesse da organização para subsidiar a criação de dossiês difamatórios. Lembra da invasão daquele grupo de WhatsApp que ajudou a colocar aquele velho da Havan, né, numa situação difícil? Derrubou os perfis dele todo. Por quê? Porque pegou uma conversa dele num grupo privado, falando alguma coisa lá que o Alexandre de Moraes achou que era ataque à democracia. Vocês estão entendendo como é que eles vão para cima? Então, apoio na fuga e ocultação de provas. Durante as fases iniciais da operação policial, integrantes do grupo usaram veículos e transportaram malas com notebooks e servidores criptografados para ocultar o arsenal digital das autoridades. Integrantes identificados pela Polícia Federal: David Henrique Alves, líder e coordenador do núcleo hacker, responsável por arregimentar os operadores; Rodrigo Pimenta Franco Avelar Campos, operador técnico, braço direito de David nas invasões virtuais; Victor Lima Sedmar, auxiliar de tecnologia do grupo. Ele chegou a ficar foragido e foi capturado pela polícia em Dubai
nos Emirados Árabes dos Estados Unidos, Catherine Venâncio Teles, identificada pela PF como responsável pelo transporte logístico dos equipamentos eletrônicos e computadores do grupo. O poder de atuação de Os Meninos permitia que a cúpula do Banco Master, ou a cúpula que opera esse Banco Master, entendeu? Que aí você tem o envolvimento de políticos poderosos e até togados às vezes, né? Operasse com uma blindagem digital agressiva que se complementava às agressões físicas feitas pelo grupo A Turma. Então, essa coisa da BIM paralela, aqui a CCI entende que a BIM paralela quem estava bancando era o Banco Master. Isso tudo que você está vendo aqui é o que se tem sobre isso. E aí eu vou trazer um vídeo aqui, já que vocês estão com tempo. Esse vídeo é um pouquinho mais longo, mas vale a pena vocês ouvirem. Presta atenção. Plano. O celular dele era um iPhone com uma camada extra de criptografia. Mensagens que se autodestroem, canais que não deixam rastro. Ele havia construído, nas palavras da própria investigação, um sistema de blindagem digital de ponta. Quando a Polícia Federal prendeu Vorcaro em novembro de 2025, no aeroporto, enquanto tentava embarcar para o exterior, o celular foi apreendido e ficou intacto por meses. Em fevereiro de 2026, a PF conseguiu abrir. O que estava lá não era só fraude financeira, era uma estrutura de espionagem privada, jornalistas monitorados, concorrentes rastreados, autoridades públicas sob vigilância e, segundo a investigação, sugestões explícitas de violência contra quem ousasse criticar. Um banqueiro, uma estrutura que rivaliza com o serviço de inteligência de Estado. E zero supervisão democrática sobre ela. Bilionários estão comprando algo que antes era exclusivo dos estados: inteligência. E a dúvida que resta é: no mundo onde esse poder está à venda, quem fiscaliza quem comprou esse poder? Olá, bem-vindos ao Hub TNT. Eu sou Arsênio Pagliarini e, como sempre, nossa missão aqui é trazer para vocês tudo o que compreende a vida nos Estados Unidos, o verdadeiro American Way of Life. E no vídeo de hoje, a gente vai usar o caso de Daniel Vorcaro como ponto de entrada para entender um fenômeno que está redesenhando as relações de poder no mundo inteiro, a ascensão de um mercado bilionário de espionagem privada, que opera sem lei, sem fronteiras e sem controle democrático. E o que as instituições democráticas estão fazendo para conter isso? Mas antes de prosseguir, aproveita para curtir, se inscrever aqui no canal do Hub TNT e ativar as notificações. Vamos lá? Pensa comigo. Você é um dos banqueiros mais poderosos do Brasil, está sendo investigado e decide que a melhor estratégia é não entregar a senha do seu celular para a Polícia Federal. Parece um plano razoável, né? Afinal, sem a senha, sem acesso. Sem acesso, sem provas. Pois bem, foi exatamente esse o cálculo que Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, fez. E foi exatamente aí que o plano começou a desmoronar. A Operação Compliance Zero começou em novembro de 2025. A investigação central envolvia o Banco Master e uma prática que levantou muitas sobrancelhas do mercado financeiro. O banco havia comercializado CDBs, os certificados de depósito bancário, que são basicamente uma forma de o cliente emprestar dinheiro ao banco e receber juros em troca, com taxas que chegavam a 140% do CDI. O CDI é a principal taxa de referência do mercado financeiro brasileiro. Prometer 140% dele é, na prática, prometer algo que nenhuma operação bancária saudável consegue sustentar. Mas quando a terceira fase da operação foi deflagrada em 4 de março de 2026, ficou claro que a fraude financeira era só uma parte da história. O esquema investigado tinha 4 núcleos e um deles era dedicado ao monitoramento ilegal de pessoas. Concorrentes, jornalistas, ex-funcionários e até autoridades públicas. Tudo isso coordenado por um grupo chamado A Turma, que acessava dados sigilosos e operava para neutralizar qualquer crítica. As mensagens recuperadas do celular, aquele que a Polícia Federal havia apreendido meses antes e levado semanas para abrir, incluíam ordens de vigilância física e, segundo a investigação, até sugestões de violência como forma de intimidação. Veja bem, a quebra da criptografia em fevereiro foi o que forneceu as provas que embasaram a prisão preventiva em março. Uma coisa levou diretamente à outra. E esse detalhe cronológico importa para o que vem a seguir, porque o que Vorcaro teria montado não é uma exceção, é o reflexo de algo
que existe em escala global. Um mercado, uma indústria, com empresas, contratos e clientes ao redor do mundo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar de onde vieram as pessoas que constroem esse tipo de estrutura? A resposta é mais direta do que parece. Depois do fim da Guerra Fria, nos anos 1990, um grande número de agentes de inteligência da CIA americana, do Mossad israelense, do M16 britânico, saiu do setor público. Eram profissionais altamente treinados, com décadas de experiência em vigilância, operações encobertas e análise de vulnerabilidades. E levaram esse conhecimento consigo. Esse conhecimento virou produto, virou empresa, virou mercado. Hoje existe uma indústria inteira dedicada a vender para quem pagar serviços que antes eram exclusivos de governos. Vigilância digital, coleta de dados, operações encobertas. É o que os especialistas chamam de mercado de inteligência privada. E ele movimenta dezenas de bilhões de dólares por ano. Para entender como esse mercado funciona na prática, 2 nomes são essenciais. O primeiro é o NSO Group, uma empresa israelense fundada em 2010. Ela desenvolveu um software chamado Pegasus, capaz de infiltrar smartphones remotamente, sem que o usuário precise clicar em nada e dar acesso completo à mensagem, câmera e microfone. Em 2021, uma investigação conduzida por mais de 100 jornalistas em 17 países revelou que o Pegasus havia sido usado para monitorar ativistas, jornalistas e chefes de estados ao redor do mundo. Entre os alvos, pessoas próximas ao jornalista Jamal Khashoggi, assassinado na Arábia Saudita em 2018, cujos celulares foram comprometidos antes do crime. O governo americano colocou o NSO Group em uma lista negra, a chamada Entity List, em novembro de 2021. Isso significa que nenhuma empresa americana pode fazer negócios com eles. Sem acesso a chips, softwares e infraestrutura dos Estados Unidos, o modelo de negócio da companhia entrou em colapso. O segundo nome é o Black Cube, uma firma de inteligência privada fundada por ex-membros do Mossad. A Black Cube ficou internacionalmente conhecida quando foi contratada pelo produtor de cinema Harvey Weinstein em 2017 para monitorar e tentar desacreditar as mulheres que o acusavam de abuso sexual, um caso amplamente documentado pelo New Yorker. Os métodos incluem agentes disfarçados de jornalistas ou parceiros de negócio, gravações clandestinas e operações que frequentemente cruzam linhas éticas. E aqui está o ponto central, gente. Quando um indivíduo muito rico ou uma corporação contrata esse tipo de serviço, ele está essencialmente comprando a capacidade de fazer o que um serviço de inteligência estatal faz, mas sem nenhum dos controles democráticos que existem sobre um Estado. Sem supervisão parlamentar, sem controle judicial, sem prestação de contas públicas. É um poder que opera nas sombras. E entender como ele é montado por dentro é o que explica por quê. No fim, o plano de Vorkaro desmoronou. Deixa eu te explicar essa estrutura. Uma operação de inteligência privada tem basicamente 3 camadas. A primeira é a vigilância digital. Pensa nela como uma camada de coleta de informações. Softwares como o Pegasus para acessar dispositivos remotamente. Técnicas de phishing, que são mensagens falsas enviadas para induzir a vítima a clicar em links infectados. E monitoramento de comunicações para construir um perfil detalhado do alvo. Nas mãos do Estado autoritário, isso vira ferramenta de repressão. Mas nas mãos de um ator privado, vira vantagem competitiva ou instrumento de coerção. A segunda camada é a proteção do próprio operador. Aqui entram as criptografias avançadas, os dispositivos com proteção dupla, os canais de comunicação que se autodestroem. Pensa no aplicativo Signal, que apaga mensagens automaticamente, e o uso de intermediários para que as ordens nunca sejam rastreadas diretamente até quem as deu. Era exatamente isso que Vorkaro havia montado. Um iPhone com camada adicional de criptografia, mensagens deletadas sistematicamente e comunicação via pessoas interpostas. A terceira camada é a operação humana, agentes reais, presenciais, fazendo a vigilância física, colhendo informações de fontes próximas ao alvo. A Black Cube é conhecida justamente por usar pessoas disfarçadas de jornalistas ou parceiros de negócios para extrair informações sem que o alvo perceba que está sendo monitorado. Pois bem, o problema com essa estrutura toda é que ela parte de uma premissa, que do outro lado não existe capacidade equivalente. E foi exatamente aí que o plano de Vorkaro falhou. Em novembro de 2025, a Polícia Federal havia investido em softwares especializados para quebrar
quebrar criptografias de modelos novos de iPhone com chip Apple. Quando o celular apreendido na segunda fase da Compliance Zero chegou ao laboratório, a PF tinha ferramentas que o próprio alvo não esperava encontrar do outro lado. As mensagens deletadas foram recuperadas. A camada adicional de proteção foi contornada. E o que parecia um dispositivo absolutamente inviolável entregou, em fevereiro de 2026, exatamente as provas que a investigação precisava. A lição aqui é simples. A corrida entre quem protege e quem quebra criptografia é permanente. E quando as instituições investem em capacidade equivalente à do poder privado, o tabuleiro muda completamente. A PF agiu, o celular abriu, Vorcaro foi preso. Mas esse mercado de inteligência privada não opera só no Brasil. Na verdade, a maior parte dele passa pelos Estados Unidos. Então a pergunta que devemos fazer agora é: como o país que concentra mais bilionários do mundo responde quando esse poder é usado de forma abusiva? Nos Estados Unidos, existe uma lei que criminaliza o acesso não autorizado a qualquer dispositivo digital desde 1986. É a CFAA, a Computer Fraud and Abuse Act, que em português seria algo como Lei Federal de Fraude e Abusos de Computadores. Ela foi atualizada várias vezes ao longo das décadas e é a principal ferramenta do DOJ, o Departamento de Justiça americano, em casos de espionagem digital, seja por atores estatais estrangeiros, seja por privados. O caso NSO Group é o melhor exemplo de como essa estrutura funciona na prática. Quando o Departamento de Comércio colocou a empresa na Entity List, o efeito foi imediato. Sem acesso a chips, softwares e infraestrutura americana, o modelo operacional entrou em colapso. A Apple entrou com ação judicial em paralelo. E o NSO Group viu seu negócio ser deslegitimado institucionalmente no primeiro mercado do planeta. Mas tem um outro lado dessa história que é particularmente relevante para brasileiros, o lado financeiro. Pensa comigo, durante décadas os Estados Unidos, especialmente o estado da Flórida, foram um dos principais destinos para esconder dinheiro ilícito. Isso foi documentado em 2021 pelos Pandora Papers, uma investigação global do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos. O mecanismo favorito era a LLC, ou a Limited Liability Company, que em português seria Sociedade de Responsabilidade Limitada. Em alguns estados americanos, a LLC permite que o proprietário mantenha seu nome fora dos registros públicos. A resposta americana veio em 2022, com a criação da Klepto Capture Task Force, uma força-tarefa do DOJ dedicada exclusivamente a rastrear e confiscar ativos de oligarcas e investigados que usavam estruturas financeiras americanas para esconder riqueza ilícita. Imóveis, iates, contas bancárias, tudo passou a ser alvo. O DOJ tem recuperado ativos ocultos em Miami de forma crescente e investigações com ramificações brasileiras que envolvam bens nos Estados Unidos entram naturalmente nesse radar. No caso Vorcaro, há referências nas investigações a imóveis e ativos em Miami. Se confirmado, isso abre uma frente completamente diferente, com jurisdição americana, com as ferramentas do DOJ e com um histórico de execução rigorosa. Mas o que esse caso revela vai além de Miami, além do Brasil, além dos Estados Unidos. E aqui chegamos ao ponto que realmente importa. O que a gente viu ao longo desse vídeo não é a história de um banqueiro investigado. É o retrato de algo que está acontecendo em escala global. Capacidades que antes pertenciam exclusivamente aos estados, espionagem, vigilância digital, operações de inteligência, estão sendo privatizadas, estão virando produto. Estão sendo vendidas para quem tiver dinheiro para pagar. E isso cria uma pergunta que qualquer democracia precisa responder. Quem controla esse poder quando ele deixa de estar nas mãos do Estado? Veja bem, serviços de inteligência sempre existiram. A diferença é que, historicamente, eles operavam dentro de estruturas institucionais, com controle judicial, supervisão parlamentar e responsabilidade pública. Quando essa mesma capacidade passa para mãos privadas, essas camadas de controle simplesmente desaparecem. Não há lei que obrigue, não há parlamento que fiscalize, não há prestação de contas. É por isso que democracias ao redor do mundo começaram a reagir. Nos Estados Unidos, empresas de spyware foram sancionadas. Na Europa, o parlamento abriu investigações formais sobre o Pegasus. Em vários países, tribunais passaram a tratar espionagem digital privada como crime grave. Não é uma discussão ideológica, é uma discussão sobre equilíbrio de poder. Porque hoje, toda a nossa vida está num dispositivo que cabe no bolso. Se esse dispositivo pode ser acessado por quem
quem tem dinheiro suficiente, sem mandado judicial, sem supervisão, sem limite, o problema deixa de ser técnico, ele se torna institucional. E é aí que a força das instituições entra. Não para controlar a tecnologia, mas para garantir que ninguém, seja governo, seja bilionário, esteja acima da lei. A pergunta é, as instituições vão estar preparadas? Bom, esse foi mais um Hub TNT. Quero agradecer a você que acompanhou o vídeo até aqui. Hoje nós vimos como a quebra da criptografia do celular de Daniel Vorcaro, em fevereiro de 2026, não foi apenas um feito técnico da Polícia Federal. Foi o momento em que um sistema de blindagem privada, construído para operar nas sombras, encontrou uma instituição que havia investido em capacidade equivalente e desmoronou. A prisão em março foi uma consequência direta. Mas o caso revela algo muito maior. Ao redor do mundo, bilionários e corporações estão comprando capacidades que antes pertenciam apenas aos estados. Quando esse poder cresce, sem limites institucionais, ele se torna invisível. E quando se torna invisível, ele deixa de prestar conta. Por isso, a pergunta central desse vídeo não é sobre um banqueiro, é sobre o mundo em que estamos entrando. Em 2026, quando toda a nossa vida cabe num dispositivo que dorme ao lado da cama, quem controla o poder de ver o que você faz, ouvir o que você fala e ler o que você escreve? Um Estado democrático com controle judicial ou estruturas privadas que operam nas sombras? Quero ouvir vocês nos comentários. Obrigado e até a próxima. Bem, eu disse, né, no começo do vídeo que o que é a BIM paralela? Se o Alexandre de Moraes arquivou o processo, cadê o esqueleto da BIM paralela que o Alexandre de Moraes colocou nesse inquérito? Cadê? Mas você tem aí agora, né, uma BIM paralela do Vorcaro. Talvez seja essa a BIM paralela que estavam tentando esconder? E é isso, talvez, que o Moraes queira, né, apagar? Não sei. Fica para você responder. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas. E Minas é um estado de espírito. Libertas ainda que tardia, é o lema da nossa bandeira. E esse é o vídeo 1044. A gente vai no GIS, que aqui não tem Banco Master para bancar. Quem banca a gente aqui é os colaboradores, os membros da CCI, da Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. Então, se eu pudesse dar uma sugestão para o Ramage, ou até para o Eduardo Bolsonaro, olha, coloque o nome de vocês na chapa para deputado federal. Eu acho que vocês estão com chance de sair candidato esse ano ainda, tá bom? Muita coisa vai acontecer, tem muita coisa acontecendo numa velocidade muito grande, então vamos continuar acompanhando, tá bom? Se você gostou, dê um like, compartilhe, né? E se inscreva no nosso canal TV Del Rey.